Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Leonísia, estou aqui com vocês com a disciplina de Biologia. E hoje nós vamos falar do assunto bem interessante, vamos falar sobre metabolismo. Você já deve ter escutado algumas pessoas dizer, o meu metabolismo é lento. Outros dizem, o meu metabolismo já é mais acelerado. Mas afinal de contas, você sabe dizer o que é metabolismo? Na aula de hoje vamos tratar sobre esse assunto, mas antes de falarmos sobre o que de fato é metabolismo, vamos lá tentar achar algumas palavrinhas bem importantes em biologia nesse caça-palavra. Você vai ter alguns minutinhos. Vamos lá? Bem, pessoal, agora vamos falar o que de fato é metabolismo no ponto de vista científico. Então, o metabolismo, ele compreende uma junção de reações onde o organismo ele vai necessitar organizar de forma controlada para que esses recursos energéticos ele venham estar assim suprindo as necessidades para as atividades de um modo geral, caminhar, correr, todas essas atividades que o nosso corpo realiza, é necessário então ser feito o metabolismo. O metabolismo, ele visa, além da questão energética, a parte estrutural também. O desenvolvimento, a manutenção do organismo se faz necessário através do metabolismo. Daí ele vai se dividir em algumas fases. Vamos ver a primeira fase, então, que se divide o metabolismo. Nós temos, então, o anabolismo. Anabolismo, então, é a fase onde vai ter a reunião, a síntese de compostos. Quais são esses compostos? São aquelas estruturas que vão ajudar no funcionamento do corpo. Os nutrientes, eles serão agrupados e esses nutrientes, eles vão facilitar as atividades hormonais, vão facilitar em relação às proteínas e às enzimas que estão em constante atividade no nosso corpo. Essas reações fundamentais que o anabolismo vai realizar tem tudo a ver com relação ao crescimento, ao desenvolvimento físico. Na adolescência, na fase da infância também, a pessoa sente muita fome, é assim o tempo todo querendo algo para mastigar. Isso reflete que o seu organismo está precisando repor e está precisando desenvolver. Quando temos, então, uma fratura, um ferimento, aquela parte ali que vai ser recuperada, vai ser necessário realizar várias e várias sínteses por anabolismo para ter a recuperação, então, daquela área prejudicada. Vamos falar agora sobre o catabolismo. Catabolismo é outra fase do metabolismo, onde nessa vai ser diferente. No anabolismo, nós vimos que vai ter a reunião, a junção dos nutrientes. Já no catabolismo é ao contrário, vai ter a separação, vai ter a degradação. Então, pode ser também chamado de desassimilação. Nesse processo vai ter a geração do ATP, que vamos falar daqui a pouquinho. O organismo, quando realiza o catabolismo, vai estar assim obtendo energia. Essa obtenção de energia é realizada durante o tempo todo. Até quando estamos dormindo, está acontecendo o catabolismo, só que de uma maneira menos acelerada do que quando estamos em atividade aí durante o dia. O catabolismo, ele se faz necessário para realizar todas as atividades motoras e assim no geral. Falando sobre ATP, o que é isso? O que significa essa sigla? ATP é adenosina trifosfática. Representa uma moeda energética. O organismo nosso, a partir do momento que ele assimila os nutrientes, ele vai fazer um processo de transformação. A energia obtida nas moléculas orgânicas são degradadas e, primeiramente, armazenada em moléculas de trifosfato de adenosina, certo? Que é o ATP. E esse ATP, ele é formado a partir de açúcar, da açúcar ribose mais adenina. Então, essa união é que vai formar, então, o ATP. Essa molécula, ela vai estar fazendo o quê? Ela vai estar capturando
armazenando e depois ela vai estar transferindo a energia. Então, ela funciona como um depósito e esse depósito é depois utilizado. Vai ser utilizado de qual maneira? Vai ser utilizado através da questão da adição de água. Aí, na adição de água vai ter a hidrólise. E na hidrólise, esse ATP, ele vai ser transformado. E daí, então, vai ser absorvida a energia, então, pelo organismo. Aí ele já vai se chamar de ADP. Então, é adenosina difosfática. O organismo precisa do ATP para suas diversas funções. Quando o ATP está em atividade, ele vai estar realizando atividades vitais para o corpo, como respiração, certo? E circulação, assim como outras atividades. Bem, pessoal, então vamos lá? Na primeira questão diz assim: observe as afirmativas abaixo e marque aquela que melhor explica o que é metabolismo. Então, nós vimos lá no primeiro slide o que é metabolismo. O metabolismo, quem marcou a letra C, marcou corretamente. É o conjunto de todas as reações químicas que ocorrem, então, em nosso corpo. E na questão 2, sobre o catabolismo, marque a alternativa correta. O catabolismo, que é a separação. O que é que acontece nesse processo? Quem marcou a letra B, marcou certo. No catabolismo, ocorre a produção de ATP, que é a adenosina trifosfática. Bem, gente, agora vamos falar sobre o metabolismo basal. O que isso significa? O metabolismo basal, ele tem a ver com a quantidade que nós vamos precisar de energia para o funcionamento das nossas atividades vitais. E isso vai variar, essa quantidade vai depender da questão do porte físico, do gênero, se é masculino ou feminino, da idade da pessoa, das atividades físicas que realiza, do tipo de alimentação, a educação alimentar da pessoa. Então, são N fatores que vão estar, sim, interferindo na questão do metabolismo basal. Mas sabendo que essa quantidade, esse valor calórico, ele é fundamental para realizar as atividades mínimas. Então, o metabolismo basal vai servir para realizar algumas funções e essas funções, então, são todas vitais para o organismo, que no caso a respiração, a movimentação, né, tudo é necessário, a circulação sanguínea também se faz necessário, então as atividades mínimas. Essas atividades mínimas também vão ter alguns fatores que vão estar se interferindo para esse metabolismo basal, como a questão de saúde, né, se a pessoa está assim no quadro debilitado, o seu metabolismo ele vai ser menos acelerado. Se a pessoa está passando por problemas também psicológicos, né, com algumas enfermidades, vai estar atrapalhando também esse metabolismo. Ou a pessoa vai estar consumindo demais ou consumindo de menos. Então, o metabolismo basal, ele é calculado individualmente, porque o nutricionista, ele vai estar analisando como é a rotina de vida de cada um. O sono também vai estar interferindo nessa questão desse metabolismo da pessoa, certo? A questão do ritmo das atividades em casa ou fora de casa vai estar interferindo também. Então, o metabolismo basal é interessante analisar porque ele vai ajudar o sistema imunológico da pessoa, como os demais sistemas, a funcionar de maneira correta. Bem, agora nós vamos falar sobre o metabolismo celular. Falamos anteriormente sobre o metabolismo orgânico de maneira geral. Agora, o metabolismo celular acontece de modo diferente. Lembrando que célula é a menor unidade que forma todo e qualquer ser vivo. E dentro da célula pode acontecer, então, alguns trabalhos específicos de metabolismo. Pode acontecer fotossíntese, quimiossíntese, respiração celular e fermentação. Lembrando que a fotossíntese é um processo que vai acontecer nas cianobactérias e nas plantas. A quimiossíntese, onde vai ocorrer? Vai ocorrer lá nas bactérias, de uma maneira geral. A respiração celular, todos os seres vivos realizam, então, a respiração celular.
E a fermentação? A fermentação nós temos através dos seres unicelulares, como fungos e bactérias também que realizam fermentação. A fotossíntese, ela vai se diferenciar da quimiossíntese por alguns fatores. Na fotossíntese, nós temos então uma matéria orgânica que vai servir de uma escala global, porque a fotossíntese vai ter como produção final a glicose, que todos os seres produtores utilizam uma parte e outra parte vai ser distribuída na cadeia alimentar. Na quimiossíntese, só quem vai utilizar aquela matéria orgânica, só quem está naquele local, só naquele ambiente então específico. Na fotossíntese, vai depender da luz solar para realizar aquela síntese. Vai precisar da água, vai precisar do carbono, mas vai precisar também da luz para ter a reação. Já na quimiossíntese, não precisa de luz para termos essa reação. A fotossíntese, como nós já dissemos, fala sobre a glicose como seu produto, ou glicídio, ou carboidrato, é a mesma coisa. Já na quimiossíntese, a produção, o produto que vai ser realizado ali no final do processo vai variar, porque vai depender de quais elementos químicos que vão estar inseridos naquele processo da quimiossíntese. Agora, em relação à respiração celular, qual é a diferença para a fermentação? Na respiração celular, a produção de ATP é bem maior, produz 38 ATP. Já na fermentação, a produção energética, o ATP, é em menor quantidade. Outra grande diferença é que na respiração celular, ela vai ocorrer tanto nas mitocôndrias, como vai acontecer também lá no citoplasma. Já a fermentação, ela ocorre apenas no citoplasma. Outra diferença que a gente vê é que, no caso, a respiração celular, ela é aeróbico. Ela é um processo onde vai ter a questão do oxigênio ali presente. Já a fermentação não precisa de oxigênio, então é um processo anaeróbico. Em relação à respiração, nós temos a perca de elétrons, então tem a oxidação completa da glicose. Então, o açúcar que está ali presente vai ser, então, oxidado. Já na fermentação, tem a oxidação incompleta da glicose. Então, uma parte fica, certo? Então, aqui nós vimos as diferenças entre cada um dos processos metabólicos no meio intracelular. Agora, nós vamos para a nossa atividade. Vamos ver o quanto você aprendeu até agora. Bem, pessoal, então vamos lá? Na questão 3, vamos ver. As reações metabólicas podem ser classificadas em dois processos metabólicos. O processo no qual as reações levam à síntese, olha bem destacado, a síntese de biomoléculas é denominado de... Então, quando vai ter a síntese, é porque significa que vai ter a reunião. Se vai estar reunindo, nós vamos estar tendo um anabolismo. Quem marcou a letra D, parabéns, você marcou certo. Agora, vamos para outra questão. Analise as alternativas e marque aquela que indica corretamente a expressão utilizada para designar a energia mínima necessária ao funcionamento do nosso corpo em repouso. Lembra do que eu falei? Pode ser utilizado até dormindo, né? Então, a gente vai estar realizando atividades do nosso metabolismo basal para as atividades mínimas, certo? Se você marcou a letra C, parabéns, você marcou certo. Bem, pessoal, hoje nós terminamos por aqui a nossa aula. Espero que tenham gostado. Chegando em casa, estude um pouco mais. Foi bom estar aqui com vocês, um abraço, até a próxima aula.